Agora vamos falar com a Adelaide Borja, de nos propor, enquanto elemento do coordenador de um projeto que está de passagem na nossa ilha, propor diferentes parceiros, perceber o que é que está a ser feito também em termos de trabalho de bastidores, muitas reuniões e muito que pode ser benéfico para qualquer um de nós. Vamos falar do Grow Up. Muito obrigada por cá vir. Obrigada. Aqui a representar esta coordenação do projeto em termos regionais. É verdade. Interregional, não é? E internacional. Antes de mais, eu gostava de agradecer, portanto, à RTP a oportunidade que deu ao Instituto de Emprego da Madeira para poder divulgar esta iniciativa. Trata-se efetivamente de um programa que reúne 5 regiões ultraperiféricas, portanto, a maioria das regiões ultraperiféricas europeias, que são 9, estão aqui representadas 5, portanto, já é um número significativo, e é um projeto que reúne as regiões autónomas da Madeira, dos Açores, das Canárias, as ilhas distantes da Martinica e da Reunião, e que, portanto, o objetivo principal é o desenvolvimento do empreendedorismo nestas regiões, evidentemente, e criação de políticas de capacitação, digamos assim, de políticas que ajudem ao desenvolvimento das empresas e ao crescimento dessas regiões ultraperiféricas. Portanto, o Instituto de Emprego, evidentemente, está associado sobretudo nesta questão do emprego. E também não podemos esquecer que nós também temos nomeadamente um programa muito específico que ajuda precisamente, que é o PED, que é o Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados, que também estimula esta questão do empreendedorismo. E, portanto, estão representados 5 regiões ultraperiféricas, a maioria, como nós sabemos, são francesas, mas Portugal está muito bem representado com as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, e este encontro... Desculpe só interromper, mas o facto de serem elementos insulares é porque é onde se sente maior impacto em termos de empregabilidade? Evidentemente, porque as regiões ultraperiféricas, como todos nós sabemos, sofrem de constrangimentos que são... O facto de estarem longe do continente, não é verdade, situam-se a milhares de quilómetros dos respectivos continentes, são regiões que por natureza têm um clima desfavorável ou diferente e que por isso também cria constrangimentos, são regiões que estão distantes, são regiões que são insulares, com tudo o que isso representa. Os picos do turismo, não é? Tudo isso são regiões que, por exemplo, dependem muitas vezes do exterior, como é o caso da Reunião, que depende quase totalmente das importações para poder ter produtos e tudo isso, e portanto é no sentido de criar investimento, desenvolver as pequenas e médias empresas. Já estamos aqui a ver um pouco do vosso trabalho, não é? Muito bem, esta foi uma reunião, foi uma das reuniões na Ilha da Reunião, em que estavam os parceiros. Nós também teremos este tipo de sessão nos dias 25 e 26, embora tenhamos optado por fazer, no fundo, trata-se de um projeto de aprendizagem, é por isso que envolvemos estas regiões e para esse processo de aprendizagem são muito importantes as visitas interregionais. O que é que são as visitas interregionais? Os parceiros visitam-se mutuamente e nesse sentido já foi visitada as Canárias, a Ilha da Reunião, e agora é a vez dos parceiros virem à Madeira beber das boas práticas existentes. E aqui onde é que estarão? Em que sítios? Portanto, vamos reunir, eu gostava de dizer que o que é que eles vêm fazer? Eles vêm, portanto, beber das boas práticas empresariais, certo? O que é que nós fazemos de bom ao nível do crescimento das PMEs, mas não é um crescimento desmesurado e incontrolado, ou descontrolado, peço desculpa, é um crescimento sustentável, equilibrado, daí ser no âmbito da economia verde e azul. E, portanto, vamos-lhes dar a possibilidade de assistirem e de verem projetos regionais neste âmbito, portanto. E é Mas isso. para as pequenas e médias empresas? É Sim, mais centrado? é mais centrado nas pequenas e médias empresas, que na Europa conseguem arranjar trabalho a 85% da população, as pequenas e médias. Portanto, é preciso ajudá-las a crescer, porque é ajudando a crescer essas empresas que também vamos arranjar mais trabalho. As visitas que vamos ter, portanto, no dia 25 optámos por uma reunião de manhã mais indoor, digamos assim, com os parceiros. A parte da tarde já vai ser aberta ao público. Quem é o público? São parceiros e stakeholders regionais, em que vão essencialmente ouvir o que os parceiros de fora trazem, porque é bem mais fácil trazer alguém de fora para um público vasto na região, não é? E que possa, através
portanto, da reunião que vamos ter, conferência, debate, como queiramos chamar, beber dessas experiências que vêm de fora. Mas isso é mais para as empresas, não é? Não é, por exemplo, para os desempregados? Não, é mais para as empresas, evidentemente que sim. E temos muito boas práticas regionais, temos algumas delas que até foram subsidiadas pelo Instituto de Emprego da Madeira, penso que não há problema em nomear, mas, por exemplo, a Walkme, que é uma empresa que tem aplicações que faz levadas, foi apoiada pelo IEM e, portanto, achamos que era um belíssimo exemplo para apresentar. Temos empresas ligadas à biotecnologia, que é, por exemplo, a Baggy Power. Optámos também por apresentar não só empresas privadas, mas públicas, que achamos muito importante também mostrar até que ponto o setor público investe nestes setores e nestes domínios. E depois, no dia 26, então optámos por fazer visitas às próprias empresas, então temos já um roteiro traçado, os nossos parceiros sairão da Marina do Funchal, vão ver através da empresa Rota dos Cetáceos, vão ver baleias, porque é também dentro deste sector da economia verde e azul, mais dentro, evidentemente, da economia azul, um exemplo ótimo para dar aos nossos parceiros do setor do turismo e do lazer. Depois saímos em Câmara de Lobos, vamos até à Quinta Pedagógica dos Prazeres, outro exemplo belíssimo para dar. Depois da Quinta Pedagógica dos Prazeres visitaremos o Hotel Quinta da Serra, no Jardim da Serra, que é um belíssimo exemplo ao nível das boas práticas da agricultura e da restauração biológica. E depois visitaremos a última empresa, que é a UBQ, precisamente ao nível da biotecnologia, que aproveita as algas para fazer, por exemplo, pão. E, portanto, temos... E isto é apenas uma amostra do que podemos fazer, porque são só 2 dias, porque muito mais haveria para mostrar. Empresas essas que beneficiaram, então, do Nem todas. A Walkme é um dos casos, mas nem todas. Evidentemente que as outras constituíram-se por conta própria. Mas e em termos de impacto na nossa sociedade, algo que seja visível? Portanto, destes vossos parceiros do Grow Up, que vem em termos internacionais, poderá vir mais alguma injeção de capital ou algum incentivo, parcerias? Haverá, por exemplo, parcerias, porque não? O projeto leva mais ou menos quase 5 anos, portanto 3 dos quais têm a ver com estas visitas interregionais, que não são mais do que aprendizagens locais. Nós vamos nos deslocando, costuma-se dizer que a roda já está descoberta, portanto vamos ver onde é que há algo diferente e que também nos possa servir a nós. E os últimos 2 anos, então, será a segunda fase do projeto, que já tem a ver com a construção de um plano de ação. O que é a construção desse plano de ação? É os decisores políticos e os nossos parceiros regionais e mesmo os stakeholders unem-se e criam um plano que nos ajuda a desenvolver e a fomentar a competitividade das empresas, a reduzir o desemprego e a fazer com que esse crescimento seja sustentável, equilibrado, saudável, tudo isso. Definindo setores de atividade económica fundamentais, nós sabemos que hoje em dia o mar é muito importante, nós sabemos que hoje em dia a biodiversidade é fundamental, os ecossistemas, marinho ou mesmo terrestre, e portanto é nesses setores que devemos de atuar. Está definido, vamos ver como. Não sou eu que vou dizê-lo, serão os decisores e os parceiros e os stakeholders que reunidos serão responsáveis por a criação desse plano. Esse plano depois será um plano das regiões ultraperiféricas, certo? E que portanto servirá cada um em particular e todos em geral. Portanto, penso que todos saímos a beneficiar. Portanto, também para dar a conhecer o potencial em termos de apostas para as pequenas e médias empresas. Evidentemente que sim. Falava-me a nível de investimento. O investimento aqui é precisamente proporcionar a cada região que se possa deslocar aos outros países e aprender com o que puder aprender de lá. Portanto, é mais esse o investimento. É um investimento através do FEDER, que financiam 85% do programa, sendo apenas 15% financiamento do Governo Regional. Acho que é uma belíssima oportunidade para podermos evoluir e aprender e de certa forma, aplicarmos aqui, e os outros aplicarão nas suas regiões,
Mas os nossos empresários podem se candidatar para fazer esta forma de visita de estudo? Não é bem o candidatar-se. O que os nossos empresários podem é ouvir, aprender e criar algo de novo. Essencialmente é isso. Nós já temos muita coisa, portanto orgulhamos. Eu acho que, por exemplo, como coordenadora deste projeto, enquanto vogal do IEM, pensei que me desse mais trabalho. Não é assim tão difícil, porque não eram tantos os exemplos que nós podíamos usar para servir este objetivo, que até tive dificuldade foi em selecioná-los e em restringir o número de entidades. Portanto, acho que estamos de parabéns, acho que vai ser uma visita muito produtiva para quem nos visitar. Acho que a nível quer público, quer privado, estamos de parabéns, porque efetivamente penso que está a ser feito um belíssimo trabalho a este nível e pronto, no fundo, acho que é um projeto que merecia ser divulgado, porque depois muitas vezes o que é que acontece? Faz-se tudo isto, mas depois não tem o devido impacto, as pessoas não sabem que se está a fazer. E as pequenas e médias empresas, pelo que está a dizer, também acabam sendo aquelas que geram muitos postos de trabalho. Muitos postos de trabalho e, portanto, isto é dirigido para elas, tanto que na parte da tarde do dia 25 foi-lhes dirigido o convite a muitas, enquanto o espaço assim o permitiu. Perdoem aquelas que não tiveram convite e que deviam ou podiam estar presentes, mas evidentemente que tentámos ter ali uma representação do nosso tecido empresarial, que eu penso que já é significativo. E acha que, pela sua experiência, pelo que tem visto no terreno, o que é que tem sido mais difícil? A fase de cimentar a própria empresa ou de mantê-la viva, de subsistir? Eu, portanto, não é propriamente o meu domínio de atuação esse, mas o que acaba a ver, pelo que eu acabo por vivenciar no Instituto de Emprego, portanto, quando há candidatos ao tal programa de estímulo ao empreendedorismo de desempregados, há sempre um acompanhamento pelo Instituto de Emprego por técnicos especializados. E, efetivamente, a primeira fase não é fácil, porque há muitas pessoas que não têm qualquer domínio de técnicas de gestão, nem de nada disso. Mas os nossos técnicos fazem esse papel e, portanto, ajudam. Depois da criação, como estão muito ajudados, digamos assim, são levados ao colo, o impacto maior surge depois da empresa criada, mas todavia o Instituto de Emprego continua o acompanhamento desses projetos, não os abandonando logo à partida. Mas todos nós sabemos que a nível de constituição de empresas, 50 delas morrem antes de um ano de vida, o que é um problema. E, portanto, tudo o que pudermos fazer que contribua com estes projetos para a competitividade destas empresas é fundamental. Ver soluções e também formas criativas de explorar... Evidentemente. E temos que ir para outros setores que não aqueles tradicionais, porque os tradicionais já estão esgotados. Exato, já está saturado o mercado. Obrigada por cá vir. Muito obrigada. Que seja uma excelente amostra esta que farão aos vossos parceiros internacionais para mostrar como os nossos empresários conseguem ser verdadeiros empreendedores.